O dia 20 de janeiro de 2025 já é, por vocação, um dia histórico. Chega à Casa Branca às 14 horas, horário de Brasília, começa a cerimônia de posse do novo presidente americano, Donald Trump, que pela segunda vez assume a maior economia do mundo. Segunda vez, o mercado parece que já conhece Trump, mas ele pode sempre surpreender. O cenário econômico, político, geopolítico, diplomático é todo diferente do que ele enfrentou no primeiro mandato. E por isso os mercados todos estão acompanhando essas movimentações, principalmente porque hoje é feriado nos Estados Unidos e as bolsas não estão operando. Isso não quer dizer que os especuladores não estão de olho ali em todas as notícias, principalmente em mercados que os Estados Unidos têm uma relevância muito grande, como é o caso do algodão, por exemplo. E para nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto, a gente chamou um consultor especialista nesse ponto, neste mercado, que é um mercado complexo, que é o mercado do algodão. Nós recebemos, portanto, nessa segunda-feira, Pedro, analista e consultor deste mercado, para nos ajudar a entender quais são as expectativas deste mercado de algodão, diante do governo Trump 2. Peri, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla. Sempre um prazer estar trabalhando juntos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Dia importante para os americanos, hein, Peri? Dia, tá todo mundo... Ah, não tem mercado, é feriado. Não importa, tem posse do presidente, tem notícia. Até amanhã, né? Dia importante para todo mundo, todos os mercados. Eu acho que poucas coisas têm o poder de alterar tanto, né, tantos mercados ao mesmo tempo do que a posse de um novo presidente nos Estados Unidos. Esse é um presidente novo velho, né? Um presidente que está vindo para a segunda vez e a primeira vez era muito mais difícil entender o que esperar daquele presidente tão controverso. Esse presidente já passou 4 anos na Casa Branca, e agora a pergunta não é mais o que ele vai fazer, a pergunta é mais no sentido de será que ele vai fazer o que ele dizia que fazia, a gente vai voltar para o mesmo modus operandi que ele teve no primeiro mandato, ou vai ser um presidente novo, mais radicalizado, menos radicalizado, economicamente mais afeito a isso, aquilo. Eu acho que essa é a maior expectativa. Eu acho que é um animal que não é já não é mais tão difícil de se prever, mas a pergunta de hoje é o quanto do primeiro mandato será repetido nesse segundo, cara. Acho que essa é a grande discussão. Para o mercado de algodão, ou para o complexo do algodão nos Estados Unidos, que é um complexo importante, pensando nessa economia, pensando nesse país e nas relações comerciais que tem os Estados Unidos, alguma coisa está no seu radar piscando mais forte, Peri? Tem algumas situações ali que podem trazer uma percepção diferente para o mercado cotonicultor dos americanos? Pois é, o mercado dos Estados Unidos está passando por uma transformação muito grande, e com alguns riscos muito grandes para eles, né? Então, uma das coisas que eu acho que a gente devia falar mais, a gente fala pouco no Brasil, é que nós somos um país produtor e os produtores brasileiros eles são muito verticalizados. Então, são os únicos produtores do mundo, tirando uma exceção aqui e outra ali, que tem sua própria beneficiadora, que armazena o seu próprio algodão, que tem essa capacidade logística de carregar o seu algodão por mais tempo, ter um controle maior sobre a qualidade. Nos Estados Unidos, tudo isso é feito por terceiros. Então, a algodoeira é terceirizada, a armazenagem é terceirizada, e muitos desses têm sofrido muito nos últimos 3 anos. Então, os Estados Unidos tiveram 3 anos de safras muito reduzidas e muito que sofreram bastante. Eu tive lá em outubro do ano passado, não, foi antes, foi em junho do ano passado. E eu tive numa exposição, assim, uma feira de beneficiadoras em Lubbock, Texas. Lubbock é a maior área produtora do Texas, que é a maior área produtora dos Estados Unidos. E conversando com muitos donos de beneficiadoras, eles diziam: olha, a gente não sabe se continua aberto. Faz 2 anos que a gente não tem nenhum algodão, porque esse é o momento que os subsídios trabalham contra você. Então, como existem muitos subsídios nos Estados Unidos em seguro agrícola, o produtor, quando vê que aquela lavoura teve um problema climático, ele simplesmente abandona e aí você tem zero algodão sendo beneficiado, você tem zero algodão sendo transportado, você tem, né, todo esse ecossistema em volta da cadeia, que ela sofre. Então, os Estados Unidos estavam indo para um terceiro ano assim com dificuldades, e esse é um problema sério da cadeia americana, que se via refletido.
Esse é o problema da cadeia americana. O segundo problema da cadeia americana é um problema de vaidade. Eles ficaram muito, eu senti eles muito preocupados com o fato do Brasil tê-los passado, como tinha acontecido já na soja há muitos anos, na produção pela primeira vez, na exportação, e eles perderem aquele posto de número um, que é uma coisa mais vaidade do que econômica, né? Mas esse ecossistema do algodão realmente precisa que a área de algodão aumente para poder sobreviver. E eles estavam preocupados com isso. Então, isso, do ponto de vista ali de Estados Unidos, do ponto de vista de mundo, a gente continua com uma demanda ainda sofrida, uma demanda muito menor do que a gente esperava. E a gente vai ver como que o governo Trump vai agir em relação a isso, quais as alavancas que ele vai puxar. Vai ser muito interessante esses próximos 3 meses, cara. Eu estava ouvindo de um outro analista, de um outro estudioso ontem, Peri, por exemplo, a situação da carne bovina. Então, nós tivemos em 2024 os Estados Unidos como os principais compradores da carne bovina brasileira, ficando atrás apenas da China. É uma questão de ciclo de baixa, de recomposição dos seus rebanhos, enfim, mas os Estados Unidos vieram comprar de nós e deverão continuar comprando até que haja uma reconstrução, enfim, da sua indústria, do seu rebanho, da sua oferta. Do mesmo modo, será que as tarifas podem chegar para a carne brasileira, aquilo que está fora da cota, enfim? Agora, vão comprar, não vão comprar, vão tarifar, não vão tarifar. Acho que o entendimento vai além disso, né, Peri? O quanto dessas tarifas querem realmente promover uma recomposição de alguns setores dentro dos Estados Unidos. Para o algodão, por exemplo, esse segundo lugar que ainda está com gosto meio amargo na boca dos americanos, poderia ser retomado com alguma condição de tarifação ou de mudança de política pública ou de incentivo específico para essa cadeia? Tem alguma coisa, algum lobby, por exemplo, do algodão trabalhando junto do governo? Como é que funciona essa situação? Sempre tem, cara, mas o algodão ele tem uma coisa muito legal que é estudado mundialmente, que foram os produtores brasileiros, num segundo momento com a ajuda do governo, mas foi iniciativa dos produtores, dinheiro dos produtores, em que eles identificaram que os Estados Unidos estavam dando um subsídio além do que é permitido pela Organização Mundial do Comércio. Então, lá atrás, nós processamos os Estados Unidos, os produtores de algodão, na Organização Mundial do Comércio, e nós ganhamos. E eles tiveram que pagar uma multa astronômica, que é uma multa que até hoje nos ajudou a fazer vários avanços dentro da cadeia de algodão brasileira. Então, eu acho que eles já passaram por esse ciclo de vamos ajudar com dinheiro de qualquer maneira, e eles entenderam que eles não podem fazer isso. A ajuda que eles dão hoje, ela está limitada dentro do que a Organização Mundial do Comércio permite, e eu não acredito que eles vão fazer esse erro novamente e estourar. O que eles podem fazer, e o Trump fez isso no primeiro mandato, é impor tarifas ou obrigar os chineses a comprar o algodão deles. Uma vantagem que nós temos em relação ao comércio de carne, que é uma vantagem ruim, assim, adoraria que os Estados Unidos fossem grandes consumidores do algodão brasileiro, mas isso não acontece porque a indústria têxtil dos Estados Unidos, que consome algodão, é menor do que a brasileira, ela é menos competitiva que a brasileira. Os Certo. Estados Unidos, às vezes a gente sente que eles são, Heinz dizia isso, você tem que destruir algumas indústrias para poder progredir. Ele fez isso com a indústria de software baixa lá dentro, óbvio que eu não estou falando da Microsoft, mas às vezes ele deixa de proteger, e ele fez isso com a indústria têxtil, ele falou, não, não vale a pena proteger a indústria têxtil aqui, deixa os produtores exportarem para a China, deixa fazer esses produtos lá. Então, eles não têm como retaliar o Brasil nesse sentido, de não vamos mais comprar, vamos colocar uma tarifa na compra de algodão brasileiro. O que eles sim fizeram no primeiro mandato, isso é interessante, eles obrigaram a China a comprar mais algodão do Brasil e eles colocaram uma tarifa muito alta na compra de alumínio turco por parte dos Estados Unidos. Aço e alumínio na época, mas o alumínio foi mais afetado. A Turquia retaliou colocando uma tarifa no algodão dos Estados Unidos. E isso nos ajudou muito na época a ganhar mercado na Turquia. Então, às vezes, esses movimentos tectônicos, eles acabam nos favorecendo mais do que nos prejudicando. O algodão, graças a Deus, apesar da China ser o maior comprador, ele é bastante pulverizado. Então, se por acaso acontecer como ele fez no primeiro mandato, de obrigar a China a comprar o algodão dos Estados Unidos, automaticamente os Estados Unidos passam de abastecer outros vários mercados e a gente passa a abastecer no lugar deles.
isso não é uma grande preocupação. A preocupação maior está realmente em entender como que vai se desenrolar as tarifas que ele tanto tem prometido, tarifas que ele fez um uso mais comedido no primeiro mandato, que ele promete fazer um uso mais forte nesse segundo mandato, e como que essas tarifas podem se desenrolar, mas nesse palco mundial. Então, uma das coisas que aconteceu, Carla, olhando ainda mundialmente, o presidente anterior a ele, o Obama, ele tinha feito um pacto, né, com o Vietnã. Eles chamavam de Transpacífico, em que o Vietnã seria muito beneficiado com tarifas dentro dos Estados Unidos. Então, uma parte grande da indústria têxtil de Taiwan, da Coreia e da China se foi para o Vietnã, pegou seus maquinários, colocou no navio e levou para o Vietnã, comprou novos maquinários no Vietnã, Certo? esperando ser favorecida por essas tarifas menores do TPP, do Trans-Pacific Pact. Quando o Trump entra, ele destrói, ele cancela muitos desses acordos bilaterais. O TPP foi um deles. E aí, hoje existe uma indústria grande no Vietnã. O governo do Vietnã percebeu isso e se movimentou para dar outros incentivos para que essa indústria se tornasse competitiva. É uma indústria extremamente competitiva. Eu estava discutindo com o pessoal lá de fora, o Vietnã, antes de entrar aqui com você. Mas você entende? É esse tipo de jogo que a gente vai ter que observar como vai se desenrolar. Ele coloca uma tarifa aqui, então ali é retaliado dessa maneira, então o Brasil tem uma oportunidade aqui, aqui e acolá. Os próximos 3 meses vão ser muito importantes nesse sentido. A gente tem que olhar com uma lupa para entender como isso pode nos beneficiar ou nos prejudicar. Mas nesse momento não tem nenhuma grande bandeira vermelha no horizonte que demonstre algo que ele possa fazer especificamente para a cadeia do algodão. Nada como os primeiros 100 dias de um governo, né, Peri? Eles Os dizem primeiros muito 100 também. dias. São quase místicos esses primeiros 100 dias, não? Você sabe que eu estava discutindo com uma pessoa de Washington, né, uma pessoa que trabalha com políticas públicas, e a gente estava discutindo o que aconteceu na Europa com a Previdência, como foi difícil para a Grécia, a Espanha. Eles realmente só se enquadraram, a Irlanda, na Previdência quando explodiu o problema e a União Europeia colocou a faca no pescoço deles. E eu dizia que no Brasil teve um presidente que conseguiu fazer essas reformas previdenciárias de uma maneira até tranquila, com apoio de todo mundo, quase sem exceções, né, tirando uma pequena exceção dos militares. E eu falava aquilo, ele olhava para mim incrédulo, assim, ele dizia assim. Aí ele parou, pensou, falou, mas foi nos primeiros 100 dias, né? Eu falei, foi, ele fez nos primeiros 100 dias. Ele falou, bom, isso aí explica muita coisa. É Então, verdade. realmente, é uma oportunidade, é uma lua de mel ali que você tem nos primeiros 100 dias e você deve aproveitá-la para resolver o maior problema, a marca da sua gestão. Os presidentes inteligentes costumam fazer isso, cara. É verdade. Peri, quando nós pensamos nas relações comerciais efetivas do algodão americano, elas podem se intensificar com alguns países, elas podem se ampliar ou se encolher diante de outros. Quais são ali os principais clientes americanos, né? E que talvez estejam competindo com o Brasil nesse momento? A quais importadores, principalmente, nós devemos ter mais atenção? O Trump ele sobe no momento que a China se mostra menos fragilizada, mais fragilizada do que no primeiro mandato, né? Então, no primeiro mandato, quando ele sobe, a China realmente é uma potência, é uma questão de alguns anos para ela passar os Estados Unidos como primeira economia mundial. O crescimento dela é absurdo. Então, o Trump ele entra jurando vingança, né? Então, ele entra aí com sangue nos olhos, tentando barrar a China de qualquer maneira. Nesse momento, a China está com um crescimento aí na casa dos 5%, esse crescimento todo arrefeceu, ela continua com reformas muito interessantes lá dentro, mas eu não estou ouvindo, tirando a indústria automobilística, que é um caso à parte, está tendo uma mudança tectônica, centenária na indústria automobilística, mas tirando essa indústria, eu não estou vendo o Trump com tanto sangue no olho como foi no primeiro mandato. Mas, de novo, ainda bem que o mercado de algodão, eu sei da importância da China, é uma importância, é o maior comprador do mundo, o maior produtor, não estou diminuindo isso. Mas a China, ela é 25% aí, mais ou menos, do consumo de ainda sobra muito algodão para ser consumido Sim. pelos outros países no resto do mundo. E se ele forçar a China a comprar dele, o que eu costumo dizer é que você tira do bolso esquerdo e põe no bolso direito, Carla. Essa produção que iria para a China passa aí para a Indonésia, Sim. passa aí para o Vietnã, passa aí para outros países
que se estão acostumados com o algodão brasileiro, graças, de novo, eu sempre falo isso para você, ao grande trabalho da Abrapa e das associações de classe de promoção do algodão brasileiro lá fora, hoje o algodão brasileiro é bem-vindo e desejado em vários países, a gente não depende só de um país para comprar da gente, e isso é muito bom nessas horas de incerteza. Tá. Peri, isso tudo que a gente está discutindo aqui trouxe na sua análise uma volatilidade a mais para o mercado nas últimas semanas, ou desde que tivemos a decisão das eleições presidenciais, isso mudou a cara do mercado futuro norte-americano, o mercado de algodão na Bolsa de Nova York, ou que nós estamos vendo refletido nos preços, embora hoje sem operação, seja um reflexo dos fundamentos essencialmente? Eles são reflexo de um fundamento, de uma demanda super, super, super castigada, uma demanda baixa, uma demanda que não está sendo refletida ainda pelo USDA, mas a gente percebe, conversando com compradores do mundo todo, eu fiz isso na sexta, fiz isso agora de manhã, todos eles estão reclamando, a gente tem que vender para quem está reclamando menos, para quem está sofrendo menos. A indústria de carro ela está indo para o mesmo caminho, então, por que que eu falo da indústria de carro e o que que ela tem a ver com algodão? Porque são o que a gente chama de bens de luxo, são bens que podem ter seu consumo postergado, não necessariamente você precisa comprar hoje, ao invés do óleo de soja, ao invés da carne, ao invés desses produtos alimentícios que você tem que comer 3 vezes ao dia, né? Então, no caso do algodão, no caso dos carros, realmente tem uma demanda menor, está sobrando menos dinheiro para comprar esses produtos. Você ainda tem uma inflação que, apesar de estar se revertendo nos Estados Unidos, na Europa, ainda é uma inflação historicamente alta e sobra menos dinheiro no fim do mês para que os consumidores comprem esses produtos. Então, o mercado reflete isso, são preços muito baixos e olhando a nossa realidade, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer e eu sei que é uma tônica do canal, né? Dizer o que o produtor tem que entender disso. Eu acho que o Sim. que o produtor leva de todo esse cenário aqui no Brasil principalmente, é que não existem muitas perspectivas de uma reação absurda de Nova York nos próximos 3, 4 meses. E qual que é o problema dos 3, 4 meses? 3, 4 meses é o tempo que o produtor brasileiro tem para vender o que sobrou do seu algodão. Hum. Então, estatisticamente, a gente acredita que sobrou na mão do produtor algo como 15% do algodão dessa safra de agora. Esses 15% se traduzem em algo como 550 mil toneladas, é bastante algodão que tem que ser vendido. Esse algodão, a partir de junho, julho, ele passa a ter um desconto grande, porque entra o algodão da safra nova, então esse algodão da safra antiga passa a ser descontado, não porque a trade não gosta do produtor, mas Sim. é uma questão industrial. A indústria tem que configurar as máquinas dela, ela prefere configurar para uma safra nova, aí se ela tem que usar o algodão da safra antiga, essas configurações acabam sendo distorcidas no processo industrial. Então, esse produtor ele tem um deadline, ele sabe disso, ele tem esse prazo aí de até maio, estourando junho para vender esse saldo que está na mão dele. E, infelizmente, a não ser que aconteça alguma coisa muito ruim com o plantio dos Estados Unidos nesses primeiros meses, a gente não vê Nova York reagindo de alguma maneira significativa. Tá entrando o Trump, a gente volta no modo Twitter de saber o que está acontecendo com o mundo, né? A gente acorda, olha o Twitter para saber quais são as medidas dele. Então, a gente volta até aquele sobressalto, né, que a gente teve naqueles 4 anos. Então, dizendo isso, é um governo mais errático, é um governo que costuma tomar algumas medidas do dia para a noite de uma maneira mais forte, a volatilidade aumenta. Mas, eu digo novamente para o produtor prestar atenção, né, nesse saldo dele, talvez não esperar tanto, não esperar com certeza até junho para vender. Se ele tem uma parcela grande ainda na mão dele, faz aí uma escala, vai vendendo um pouco todo mês. Se errar, erra por menos. E se ele tem algum custo, né, a gente estima que tem entre 15% e 20% do custo do produtor seja em reais. Se ele tem algum custo ainda em reais para pagar, fica de olho no dólar. Aproveita um dia que o dólar teve uma volatilidade maior, tudo, vende, trava teu dólar, faz seu dinheiro. Não espere até maio, junho para vender esse saldo que está na sua mão. Tomara que eu esteja errado, tomara que isso explode, tomara que você venda pelo melhor preço possível. Mas não é isso que os fundamentos estão mostrando nesse momento. Tá? Ainda são de preços de Nova York aí ao redor dos 70, abaixo dos 70, como eles estão nesse momento.
E o produtor não deve esperar muito mais não, porque a gente não está vendo muita perspectiva de melhora nesses próximos 4 meses. Peri, para a gente concluir a nossa conversa, a gente está falando de preços que em algum momento se mostram abaixo dos custos de produção, tanto para o produtor americano quanto para o brasileiro? Ainda não, mas está próximo, Que tá? bom. E assim, pode ser que Nova York caia mais, não é nenhum absurdo. Hoje a gente teve, no último USDA, alguns dias a gente teve um aumento de 6% na produção da China, que é o maior produtor do mundo. Então, de Certo. repente, o USDA captou que a produção da China tinha aumentado 6%. Se vier mais um USDA com mais 6% de China, 12% em 2 meses, isso pesa ainda mais e não me surpreenderia se Nova York caísse ainda mais. Está dizendo que Nova York não pode subir? Não, pode, muita coisa pode acontecer, né? Nos Certo. próximos 4 meses. Mas, nesse momento, eu estou mais preocupado do que esperançoso. E eu acho que o produtor deveria estar também. Está acima do custo de produção, a nossa área está demonstrando isso, os produtores brasileiros são extremamente eficientes no que fazem, conseguem fazer isso bem e se proteger. E eu costumo dizer que a gente tem um dos menores custos de produção, com certeza o menor entre os países de algodão colhido à máquina, que são Brasil, Estados Unidos e Austrália. Mas a gente tem que sim tomar uma posição defensiva e não esperar até o último dia não, Carla, porque os fundamentos não demonstram no curto prazo nenhuma grande volatilidade para cima nos próximos 4 meses. Bom, Peri, quero muito te agradecer por estar conosco aqui nesse dia importante, sem mercado, mas como eu falei, cheio de notícias e principalmente obrigada pelas orientações trazidas ao produtor brasileiro. Para nós isso é ouro, você é de casa, então obrigada por aceitar o nosso convite, viu, Peri? Obrigado, Carla. Você sabe que a gente gosta muito de estar trabalhando com você, gosta muito de estar no canal. Sempre que você pedir, a gente vai estar aqui. E sempre com essa tônica de dar uma direção para o produtor, para que ele possa se organizar, pegar isso e fazer da melhor maneira possível. E é isso que o canal tem feito nesse tempo todo da gente trabalhando junto. É só chamar que a gente vai estar aqui de novo, Carla. Coisa boa, obrigada. Peri, uma ótima semana para você, meu amigo. Um abraço, até mais. Para você também, grande abraço. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, é aquilo, né? Como eu falei, o 20 de janeiro já por nasceu histórico. Então, é olhar agora todos os olhos voltados para a gelada Washington, debaixo de temperaturas glaciais, mas quente, né? Fervendo. Bom, aqui nós temos, claro, toda a cerimônia toda de posse, né? Então, no Capitólio ela começa às 14 horas, mas o dia todo, né? A semana toda vai ser de festividades. Hoje o dia começou com uma missa, então Donald Trump, Melania, sua família, né? O Trump Jr., a Ivanka, todos ali chegando. Os chefes de Estado ali estão. A gente já comentou um pouquinho sobre isso no Bom Dia Agronegócio, mas para a gente lembrar, tem uma comitiva de 21 políticos brasileiros, é quase uma caravana da oposição do governo Lula ali presente, líderes políticos convidados por Donald Trump para estarem lá. Jair Bolsonaro não pôde estar, mas sua esposa, Michele, e seu filho, o deputado federal, deputado estadual, Eduardo Bolsonaro, ali está também representando seu pai, já esteve com o Trump Jr., nós vimos aqui muitos apoiadores já começarem a se aglomerar, aliás, desde muito cedo, né, para ver ali o desfile presidencial. Enfim, é um dia de festividades, né? Então, e uma informação que acaba de chegar é que o tema do discurso de posse de Trump deverá ser o de restaurar a confiança. Vejamos como ele vai correr nas próximas horas e você vai tendo essas informações aqui em primeira mão no Notícias Agrícolas. Na sequência da nossa programação, 12h30, em mais alguns minutinhos, João Batista Olive chega com todas as suas informações e a sua equipe com o programa Tempo e Dinheiro. Continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia.
Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom dia, agronegócio! Tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Qual é o espaço de tempo entre o plantio e a colheita do milho? 1 a 2 anos, 6 a 8 meses, 30 a 50 dias, 120 a 180 dias. A resposta certa é 120 a 180 dias. Em geral, o tempo de colheita do milho é de 120 a 180 dias após o plantio, o que pode variar conforme o tipo de híbrido escolhido para o plantio. Em geral, as espigas estão maduras 50 dias depois da floração. Você sabe o que acontece com a embalagem de defensivo agrícola após o uso? Na verdade, o papel do agricultor é fundamental. Desde o início, quando ele utiliza o defensivo, e nesse momento que ele está preparando a cauda dele, que ele faz a tríplice lavagem.